Então, você falou alguma coisa de trabalho. A gente vai ter um trabalho desse assunto que você vai passar hoje? Não, não, é que a gente vai falar do tema trabalho mesmo. Entendeu? Ah, entendi. Desculpa, velho. Não, imagina, no stress, no problem, tá bom? Não estresse, tá? Quizás, assim, se for um tema muito difícil, eu estava vendo alguns rendimentos de uma pessoa, porque o tema já muda um pouquinho, posso pensar em alguma concepção de alguma coisa, mas vamos ver como isso encaminha, às vezes até intercalando juntando com outras matérias, eu não sei como isso funciona, e também eu não sei se eu tenho que conversar com o professor a respeito sobre isso, tá certo? Mas não se preocupe, estou aqui disponível para dar um help, ajudar, marcar aquele help ali, estamos aí, beleza? Então, let's go, everybody, vamos começar a nossa aula de hoje, aulas 26 e 27, que vamos abordar os três temas aqui que estão postos. Trabalho, vamos lembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada eu apresentei bem de forma genérica, certo? Até mesmo quando tem um ângulo. Aqui eu vou focar bem baby steps para que vocês permitam que compreenda melhor o conceito ali de trabalho como calcular. E depois a gente vê potência e rendimento. Os dois praticamente andam juntos, tá certo? E também tudo relacionado a trabalho, tá? Então vamos lá, prestem atenção, galera. Vocês estão percebendo que o nível aqui, né? Já passamos de café com leite para café puro sem açúcar. Então, let's go. Vamos lá. Pois bem, da aula passada, nós vimos ali, né, eu apresentei para vocês o conceito de trabalho, que é um conceito totalmente diferente do dia a dia, tá? E é em cima desse conceito que é diferente do dia a dia, que muitos vestibulares, principalmente o Enem, já pensando vocês lá no futuro, gosta de jogar para vocês as cascas de banana para pisar no tomate legal e uhul, tá bom? Por quê? Quando a gente fala de trabalho na física, né, tem que ter força e deslocamento, tá? São duas coisas que vão ter que estar ali para dizer que tem trabalho, tá? Eu vou ser bem chata nisso. Nossa, de novo ela vai falar, vou falar aqui de novo na aula, porque é isso mesmo, tá? Porque a facilidade é como no dia a dia qualquer coisa dá um trabalho, não é bem assim na física, né? Tem que ter força e deslocamento. Se não houver uma das duas, ou principalmente deslocamento, que a gente está muito ligado a falar de trabalho, eu fiz uma força ali, deu um trabalho, mas se houve um deslocamento quando você fez essa força, houve um trabalho de fato. Mas se não houve esse deslocamento, so sorry, não teve trabalho ali, fisicamente falando, tá bom? Então, por isso que eu vou forçar muito nisso aqui para vocês também nessa revisãozinha. Continuando, então, vamos então falar mais especificamente. Trabalho é proporcional à força e deslocamento. Apresentei para vocês lá aquela equação genérica, trabalho de uma força constante, né? Tem até a parte, é quando entra o cosseno, já vamos abordar aqui diretamente no exercício, tá? Quando não tiver algum ângulo, utilizamos trabalho igual a força vezes deslocamento. E aí vem as representações que vocês podem encontrar. Esse T é todo estiloso, uma letra grega chamada tau, como também o T maiúsculo, correto? Como também até o W de work no inglês. Vocês vão encontrar esses três tipos de representação física ali para você dizer que está falando de trabalho, todo equacionamento, tá certo? Força e deslocamento continua ali, às vezes até esse deslocamento pode ser até um delta S. Lembra lá quando a gente viu na cinemática que era deslocamento, era delta S, lembra? Às vezes você pode encontrar também um delta S, certo? E então, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Ou seja, se uma cresce, o outro também cresce, né? São grandezas diretamente proporcionais, tá? Lembrando também força sempre em Newton e o deslocamento ali, distância, sempre esse deslocamento é em metros. Se não estiver em metros, certamente teremos que converter ali para metros, tá certo? Pois bem, vamos então aqui falar mais a respeito do conceito de trabalho. Olha só, como são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior a força usada para puxar, empurrar ou levantar um objeto,
maior o trabalho realizado, certo? E quanto maior a distância percorrida por um objeto, maior o trabalho também será o trabalho realizado. Como são grandezas diretas proporcionais, faz sentido isso, certo? Ou seja, se você puxar um caixote bem pesado, é diferente do que você puxar uma mesa levinha, certo? Tem diferença ali, a força vai ser diferente, você vai aplicar uma força diferente ali naquele objeto, certo? Tanto para levantar e também até para nessa distância, se você empurrar numa mudança, né? O armário ali uns 10 centímetros, é diferente de que você empurrar o mesmo armário 1 quilômetro. Né? O trabalho vai ser diferente, porque a distância ali foi diferente no que você aplicou ali, sua força, certo? Isso demonstra como são grandezas diretamente proporcionais. Bom, pois bem, continuando então, vamos aqui já diretamente num exemplo aqui, já calculando, porque as perguntinhas lá do questionário de trabalho, por enquanto, foi tudo teórico. Vamos então aqui no exercício, não vamos ver como que é. Olha só. Exemplo, em um supermercado, uma garota, aqui está a nossa garota, ela aplicou uma força de 80 newtons empurrando um carrinho. Lá está você, mãe, eu vou hoje com você fazer a compra do mês, eu te ajudo, eu empurro para a senhora, né? Lá vai, né? Então, você está aplicando a força naquele carrinho, uma força de 80 newtons, para empurrar esse carrinho, certo? O carrinho está lotado. E esse carrinho aqui empurrando o carrinho por 3 metros, ou seja, vamos supor, você está lá na parte de carnes, dali até a caixa ali é 3 metros. Você está ali empurrando aquele seu carrinho, né? Vai lá, Fortão. Qual o trabalho que ele realizou? Qual o trabalho? Qual foi o trabalho? Bom, sabemos que trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, certo? Aquela dica sempre fundamental antes de começar qualquer exercício. Passar para o papel, né? As variáveis, o que ele passou ali de valores, né? Ah, não, eu sei tudo. Não vem com essa não. Passa ali que depois você esquece. Vamos lá. O que ele disse? Primeira informação. Força de 80 newtons. F igual a 80 newtons, certo? E depois, ele fala empurrando o carrinho por 3 metros. Isso é unidade de distância. Distância é o quê? O deslocamento, é o quanto esse carrinho anda. Então, o D aqui igual a 3 metros. Bom, qual é o trabalho? Sabemos que trabalho igual a força vezes deslocamento. Tá todo mundo na unidade legal, bonitinho. Só colocar ali 80 vezes 3, nós vamos encontrar um trabalho de 240 joules, certo? 3 minutos? Pra quê, Tainá? Certo? Tranquilo? Não é 3 minutos, Tainá, é distância, tá? É distância, entendeu? Por 3 metros, porque se fosse minuto, seria min, tá? E ainda se fosse minutos, lembrando, o tempo na física sempre é em segundos, você teria que converter, e aqui a gente não está ainda mexendo com o tempo, tá bom? Muito cuidado, certo? Tranquilo aqui para encontrar o 240 Joule? Lembrando, a unidade de trabalho, eu apresentei para vocês na aula passada, é Joule, né? Newton por metro, né? Newton por quê? Vem da força. Metro vem por quê? Vem lá do deslocamento. Newton por metro dá a unidade Joule. E Joule é a unidade aqui para trabalho, certo? Esse J maiúsculo, certo? Tranquilo? Pois bem, aí não, assim tá fácil, professora. Vamos então esquentar. Antes disso, vamos deixar bem claro aqui uma coisa. Em física, para que ocorra trabalho, é preciso que ocorra força e deslocamento, onde nem sempre coincide força com cansaço, tá? Tira essa ideia ali do dia a dia, tá? Que você se sentiu cansada e você não teve nem força nem deslocamento, ou só teve força, e isso é um trabalho, tá bom? Muito cuidado, você tem que ter uma força e um deslocamento. Se a gente analisar aqui os exercícios que as pessoinhas ali fazem nos GIFs, tem sim um deslocamento, certo?
Se você dá aqui, a pessoa, ela desloca, a perna está numa posição, você define a posição inicial e ela está deslocando, ou seja, está tendo uma força em deslocamento, está tendo trabalho, tá? Na física, é preciso ter a força de deslocamento para que você tenha trabalho, tá bom? De novo, ao mesmo tempo, professora, sim, porque a maioria costuma pisar no tomate nesse negócio aqui, beleza? Então, para que tenha trabalho na física, tem que ter força e deslocamento. Certo? Pois bem, tranquilo aqui. Vamos então continuar aqui o tal do trabalho da força-peso. Apresentei para vocês também na aula passada o trabalho da força-peso. Aí você fala, como assim, né, professora? Força-peso. Lembra quando a gente estudou o peso? O peso é massa vezes gravidade. E lembra quando a gente falava, eu sempre falava, qual a representação das forças no desenho? Como que era a força-peso? Vertical para baixo. Por que ela é vertical para baixo? Quem que atua na força-peso? Massa vezes gravidade, quem que está atuando? A gravidade. Lembra que você calcula seu peso em Saturno, em Marte, em Júpiter, Plutão? É diferente, porque a gravidade é diferente, certo? Aqui nos nossos exemplos, sempre exercícios, vão ser sempre da Terra, a não ser que eu venha um texto todo bonito e eu te fale que estou na Lua. Certo? E vou te dar o valor ali da gravidade, tá? E como é uma força, o trabalho da força-peso, esse trabalho não é realizado por alguém, assim, você empurrando o livro. Não. O livro, tipo, o livro está na sua mesa, vamos supor ali, o livro está na sua mesa. Se ele cai da sua mesa, ele realizou um trabalho, mas, professora, ele caiu assim, sozinho. E aí, quem aplicou essa força? Nesse cair, quem aplicou ali o trabalho foi o peso do livro, certo? Esse é o trabalho da força-peso, tá bom? Olha só o exemplinho que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma bolinha, vamos supor que você tem aquelas bolinhas anti-estresse, né? Quem nunca tem na mão, uma bolinha ali de tênis, whatever, que tá ali na sua mesa. Vamos supor que essa bolinha tem uma massa de 0,5 quilos, certo? Tá aqui a nossa bolinha. E a gravidade, né, é 10 metros por segundo ao quadrado. Suponho, então, sabemos que ela está na Terra, certo? E ela está numa altura, vamos supor, né, que esteja na sua mesa, essa altura ali da sua mesa até o chão de 3 metros. Qual é o trabalho aqui da força-peso? Quando essa bolinha cai, certo? Pois bem, ela está ali, nós sabemos o quê? Trabalho é força vezes deslocamento. Qual que é a força que está atuando na bolinha? Tem alguém empurrando a bolinha? Tem alguém ali? Não. Qual que é a força que está atuando nesse cair da bolinha? É o peso, certo? O peso da bolinha. E como que calculava o peso? Massa vezes gravidade. Então, vou colocar aqui, trabalho é igual peso vezes... Agora, esse deslocamento é a altura que ela está, da altura que ela vai cair. Que é o deslocamento também, né? O deslocamento que ela vai fazer ali da mesa até o chão, certo? Vamos lá, então. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. E altura, certo? Essa é a expressão conhecida para o trabalho da força-peso. Mas eu te mostrei como que ela surge. Você não precisa ficar decorando N coisa. O fundamental é saber que trabalho é força vezes deslocamento. Agora, essa força pode ser alguém aplicando ou a força peso, certo? Aí você tem que interpretar ali o exercício, bom? Pois bem, aqui ele nos deu todas as variáveis aqui, só substituir os valores. Vamos lá? Trabalho é igual a massa, 0,5 quilos, vezes gravidade, 10, vezes a altura, 3 metros. 3, tá todo mundo na unidade. Então, o trabalho vai ser 15 joules, certo? Esse foi o trabalho ali da força-peso nessa situação, correto? 15 joules, tá bom? Tranquilo? Suave, gente? Sim, prof. Ótimo, ótimo. Então, vamos esquentando as baterias. Vamos, então, aqui já esbarrar em um exercício aqui. Pois
bem, esse exercício também já aborda para vocês, eu acredito que vocês devam já estar vendo, começando a ver na matemática, a representação de números na base 10, né? Isso é importante, galera, porque em muitas questões você encontra, às vezes, os números de um jeito e você tem que ver ali na alternativa, ó, já está tudo na base 10, tá? Isso vocês não utilizam não somente na matemática nem na física, mas também muito na química, tá certo? Então, aqui eu só vou mostrar o exercício, como eu acredito que vocês devam estar começando a aprender isso, então não vou cobrar especificamente para frente nessa base, mas se acostumem já tirem as dúvidas que vocês tiverem com o professor ali, professor de matemática, se ela estiver ensinando esse tema, tá bom? Porque vocês vão usá-lo muito. E mais ainda nas matérias técnicas que vocês venham a ter, tá? Vocês vão usar muito essa representação, da representação científica. Então, vamos lá para esse exercício. Um poste de madeira, cilíndrico homogêneo, de massa 150 quilos e comprimento 3 metros, está caído numa estrada horizontal. Vamos supor que aquele vento chuvão de ontem, né? Derrubou um poste ali na estrada, um poste de madeira, certo? O trabalho que se deve realizar para colocá-lo na vertical, em uma altura de 1,6 metros, é de... Então, ele quer saber qual é o trabalho, né, para que se deve fazer, ou seja, qual vai ser a força que alguém vai ter que colocar ali nesse objeto, certo? Para levantá-lo na vertical. Então, vamos lá. Como fazer? Ele nos dá também a gravidade. A gravidade aqui ele nos dá. Galera, se ele já nos dá a gravidade, qual força que utiliza a gravidade? A força peso. Então, nessa aplicação da força, vamos utilizar a força peso, certo? E faz sentido também, porque, no mínimo, né, a força aplicada sobre esse poste tem que ser igual ao peso dela, o peso dele, né? Senão, se você aplica uma força menor, você não levanta o poste, não concorda? Você não concorda? Você tem que ter essa tirada também, certo? Então, vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que trabalho é igual força vezes deslocamento, certo? Pois bem, aqui então, você já pegou aquela tirada, ele nos deu gravidade. A única força que utiliza a gravidade é a força-peso. E faz sentido, né? A força que vai ser aplicada no poste ser no mínimo igual ao peso do poste, né? Porque assim eu sei, eu vou conseguir levantá-lo, correto? Pois bem, então, trabalho vai ser igual ao peso vezes a altura que a gente vai levantar esse poste, certo? E ele já nos diz que a gente vai levantar a uma altura de 1,6 metros. Nossa, mas professora, ele nos deu que é um poste cilíndrico, homogêneo, comprimento tal. Galera, os enunciados, principalmente de vestibulares, sempre vai estar cheio de informação para você perder o foco, certo? Por isso, você tem que ter ali foco, tá? Porque ele vai dar um monte de informação de tudo, do clima, do vento, mas aí ele vai querer saber o trabalho. É assim mesmo, tá? Por isso, foco ali para você perceber ali o que ele está pedindo. Ah, o trabalho usa força, usa deslocamento. Para que eu quero saber o comprimento dele, se ele é homogêneo, se ele é cilíndrico? Não precisa saber disso. Isso são informações realmente que sempre vai trazer para te confundir, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho igual a peso vezes a altura. Nós sabemos que peso é o quê? Massa vezes gravidade, certo? Então, vamos lá colocar os valores. Ele nos deu a massa do poste, 150 quilos, correto? Nos deu a gravidade, 10, certo? 10 aqui. E ainda nos disse a que altura a gente vai colocar esse poste, né? 1,6. Pois bem, fazendo aqui esse cálculo, a gente encontra um trabalho de 2.400 joule. Só que se você chega até aqui, no normal, numa prova aberta, você pode chegar e deixar aqui. Você encontrou o valor, né? Uma lista, uma prova aberta. Agora, aí vem porque você está aprendendo a base 10, essa representação científica de números.
Olha só, então, como eu adiantei para você, todas as alternativas estão na base 10. E aí, se você chega assim, meu Deus, quem que é esse aqui na alternativa? E agora? O que, que eu errei? Você não errou. Você tem que deixar isso na base 10, correto? Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é 1 com 3 zeros, certo? Ó, 3 aqui, correto? Então, gente, quando vocês estão começando a aprender isso, acho que vocês já estão começando a aprender essa apresentação, né, gente? Prestem muita atenção, tirem todas as dúvidas que vocês vierem a ter, não deixem acumular, porque se vocês vão usar isso e muito, tanto química, física, nas suas matérias técnicas, tá bom? Então, este é o momento, se vocês acreditam que estão aprendendo isso já na matemática, de que se alguma dúvida ainda há, alguma dificuldade, tire já, tá? Não empurre, não faça isso uma bola de neve, tá certo? E aí, então, a gente deixa aqui na representação do algoritmo na base 10, pois bem, a alternativa e correto? Certo, gente? Vocês estão aprendendo já? Diga. Então, aquele 3,2 metros é só uma informação adicional, assim, que a gente não precisa, né? Exatamente, é só uma informação adicional ali que tá só para te confundir. Vocês já estão aprendendo base 10, gente? Representação? A gente, na verdade, deu uma estudada na aula de matemática sobre a notação científica, se não me engano, né? Que daí a prof explicou sobre essa parte do 10 elevado a tal número e tal. Isso. Porque vocês vão usar muito, gente. Vão usar muito, principalmente na área específica, assim, se vocês, na parte técnica, vocês também vão usar bastante, tá? Então, se vocês têm alguma dificuldade a respeito disso, procura ali o professor, tá? Para saber, porque em algum momento vocês vão esbarrar com isso de fato, que vocês vão ter que enfrentar de vez, tá bom? Então, quanto mais cedo você esclarecer essas dificuldades, melhor, tá? Não tem jeito como fugir, vocês vão esbarrar mesmo, tá? Beleza? Então, vamos então num segundo exercício. Olha lá. Olha só, esse exercício aqui, gente, é bem interessante. E esse exercício vai pedir o que eu trabalho da força-peso. Eu vou pedir uma atenção especial para vocês larguem ali, porque aqui tem um conceito bem interessante do trabalho da força-peso, que eu preciso mostrar para vocês. Mas antes, vamos ler o enunciado. Um corpo de 80 newtons, certo? É lançado do solo, verticalmente para cima, e atinge a altura de 2 metros. Ok. O trabalho da força-peso durante a subida é igual a... Aqui a gente vai ter uma pegadinha enorme. Por quê? Primeiro, a gente vai ter que entender o que está acontecendo aqui por detrás. Se vocês verem as alternativas, tem até umas coisas negativas. Professora, que isso? Eu já descarto? Não. Não descarte. Por quê? Olha só o que está acontecendo. Ele nos diz, né, eu vou até desenhar aqui, que tem um corpo, vamos desenhar aqui um corpo, ele está no solo, certo? E tem um corpo aqui, vou deixar um caixotinho aqui, um corpo. Esse corpo aqui, correto? De 80 newtons, né, o peso dele, 80 newtons, correto? Ele é lançado do solo, aqui é o solo, correto? Verticalmente para cima, ou seja, ele vai ser lançado para cima. Você pega ali aquela bola, aquele vibra e lança ele para cima. Ele vai ser lançado para cima, correto? Aqui está nosso corpo aqui, ele é lançado para cima. E ele vai atingir, quando você lança, né, algum objeto, ele atinge sua altura máxima. Aqui vai ser uma altura de 2 metros, correto? E aí ele pede para você calcular o trabalho da força-peso. Ah, professora, parece tranquilo. Sim, mas você está entendendo o que está acontecendo. Ele está sendo lançado para cima, tá? Quando a gente lança algo para cima,
né? Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada, o trabalho da força-peso, tem diferenças do trabalho da força-peso quando, na situação, quando você lança algo para cima e quando ele de cima cai para baixo. Por quê? Quem que atua sempre em qualquer lançamento? Quem que é? A nossa amiga gravidade, certo? E a gravidade, ela é sempre vertical para baixo. Por isso que a força-peso é o quê? Vertical para baixo. Não é mesmo? Então, quando você lança um objeto para cima, certo? Contra quem ele está resistindo? Contra a gravidade, certo? Por isso aqui, quando a gente calcular, no final vai ter uma coisinha diferente. Esse parte aqui de lançar verticalmente para cima vai trazer essa diferença, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que trabalho é igual a força vezes deslocamento, certo? Sabemos aqui na situação, como é o trabalho da força-peso, certo? Trabalho é igual a peso vezes a altura. Já tem chamada, Rayane, já eu solto aí, tá bom? Trabalho é o peso vezes a altura. Bom, tudo bem. Trabalho igual a peso vezes a altura. O que ele nos dá? Ele nos dá o peso direto do corpo, certo? 80 newtons, já fala um corpo de 80 newtons, já deu o peso para você. E ele nos diz a altura ali que atinge esse corpo quando você joga para cima. Ele atinge 2 metros. 2 metros, certo? A gente até desenhou para entender melhor. Tá, beleza. O trabalho que você encontra, então, 80 vezes 2, 160 joules. Uhul! Acertei, alternativa B. Opa, aí tem a pegadinha do trabalho da força-peso. Por quê? Quando você fazer o trabalho da força-peso de algo que é lançado verticalmente para cima, esse trabalho é chamado trabalho resistente. Logo, esse trabalho, neste caso, verticalmente para cima, quando você lança esse corpo, o trabalho será de valor negativo, tá? Ele é chamado trabalho resistente porque está contra quem? Com quem ele está contra? Contra a gravidade, tá certo? Ele está contra a gravidade, tá bom? Essa é o cacho de banana, a lata do extrato de tomate para vocês não usar na questão de trabalho da força-peso, certo? Ou seja, quando o trabalho da força-peso for um corpo lançado verticalmente para cima, o valor encontrado vai ser negativo, mesmo que no cálculo dê positivo. Você que sabe isso fisicamente vai colocar esse sinal. Agora, se for um corpo que caiu, como foi aquele exemplo da bolinha, ele estava em cima e caiu para baixo, esse trabalho é positivo. Por quê? Ele está no mesmo sentido da gravidade. Correto? Então, por isso, a alternativa aqui nessa questão não é a letra B. A alternativa vai ser a letra C. Certo? Galera, Profe, então, se fosse ao contrário, se fosse para baixo, seria 160, mas como foi para cima, é menos, porque ele foi resistente. Ah, entendi. Exato. Se fosse a mesma situação, o corpo aqui em cima e caiu, né, 2 metros, mas ele estava lá em cima e foi para o solo, aí o valor que você encontrou seria esse, de fato, em letra B. Só que, como não é essa situação, é a situação que você jogou esse corpo para cima, então esse trabalho é o chamado trabalho resistente. E esse valor vai ser negativo. Tá certo? Por isso, vocês devem perceber, vencer a gravidade é mais complicado. Você dá um pulo ali num tijolo, ok. Aumenta ali para aquele caixote. Quem já fez algum crossfit na vida, aqueles caixotes mais altos. Cada vez mais alto você se lança para cima, mais resistência você tem, certo? Da gravidade. A gravidade está atuando de qualquer maneira, te puxando para baixo, certo? Tranquilo, gente?
Compreenderam essa característica especial do trabalho da força-peso? Até agora sim, prof. Eu quero ver quando chegar na força constante. Calma, calma. A força constante, a gente fez até agora tudo constante, não tem nenhum ângulo, certo? Essa representação de equação não tem nenhum ângulo, tá todo mundo de boa, correto? Não tem nenhum ângulo. Agora, no próximo exercício, a gente vai ter já uma representação quando tem algum ângulo. Aparece um ângulo de 60, de 30 graus, como que faz isso? Aí aparece aquele cosseno lá de ângulo de alguma coisa. Vamos lá, então. Olha só esse exercício aqui. A força de módulo 50 newtons atua sobre um objeto, certo? Formando ângulo constante de 60 graus. Ah, não, meu Deus, não. Sim, vamos lá. Com direção de deslocamento do objeto. Se D, esse deslocamento é igual a 10 metros, o trabalho executado pela força expresso em Joule é igual a... Vamos desenhar o que está acontecendo aqui, olha só. A gente tem aqui, né, vamos lá, tem um objeto aqui, certo? Um objeto, na qual nesse objeto tem uma força que está sendo aplicada, que essa força tem o quê? Um ângulo. Tem um ângulo aqui. Esse ângulo, ele nos diz que é de 60 graus. Ele nos diz ainda que esse caixote, quando aplica essa força, ele vai deslocar-se, até aqui, ele vai se deslocar até aqui, né, com uma distância de, ele se desloca 10 metros. Ele dá o valor da força, 50 newtons, dá o deslocamento e dá o ângulo. Certo? Tranquilo? Então, vamos calcular. Sempre é bom desenhar para você ver o que está acontecendo. Tá? Prof, calma aí. Então, tipo assim, ali onde está a força, vamos imaginar uma pessoa puxando, que daí ela está puxando nesse ângulo, mas o deslocamento vai ser sempre reto assim ao solo. Sim, sempre aqui sempre vai ser reto aqui ao solo. Entendeu? Por enquanto, a gente vai trabalhar tudo assim, tá? Assim mesmo. Eu acredito que, como o ensino atualmente aqui de vocês já é um novo ensino médio, então eu te apresento desse jeito. Acho que a forma mais hard vocês conhecem ou no segundo ano ou no terceiro, tá? No ano passado, quando era o ensino antigo, aí vocês já conheciam desde o mais simples até o mais tenso, já de uma vez, tá bom? Aqui a gente aplica, por enquanto, o trabalho de uma força constante. Na aula passada eu ainda falei do trabalho de uma força variável. Eu nem precisava falar isso, que vocês não vão chegar a tal ponto. Talvez vocês vejam isso no ano que vem, mais intenso, tá certo? Então, aqui na situação, esse deslocamento que a gente vai estudar vai ser deslocamento plano, na horizontal, certo? O que pode acontecer é que alguns deslocamentos lá na frente, além daqui ser horizontal, né, plano, às vezes você vai ter um deslocamento num plano inclinado e alguma coisa assim, tá? Pode acontecer esses casos, mas isso vocês vão ver mais para frente, não agora no primeiro ano, porque mudou vamos chamar, a aplicação dessa teoria para vocês, certo? Tá bom, então. Olha só, então a grande dificuldade aqui é que apareceu esse ângulo aqui. Querendo ou não, apareceu um ângulo. Até agora, nos momentos lá atrás, a gente estava com um trabalho igual a força versus deslocamento e não tinha nenhum ângulo dando sopa ali, nenhuma informação e nenhum enunciado. Agora, ele já disse e você já compreendeu o que está acontecendo. Como calcular? Pois bem, nós sabemos, isso é de praxe, trabalho igual a força vezes deslocamento. Isso a gente sabe. Só que nessa situação, o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 60 graus, certo? Cosseno de θ, quando tem ângulo, o trabalho não vai ser somente força vezes deslocamento, vai ter uma multiplicação de cosseno do ângulo que está ali, que ele te dá. O ângulo que ele nos deu aqui é 60 graus, cosseno de 60. A grande dificuldade vai ser
que você vai ter que saber esse valor, tá? Porque é o chamado ângulos notáveis. Lembra? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, vocês têm que saber, tanto na física como na matemática, tá? Na física, utiliza mais seno e cosseno. Na matemática, utiliza todos, seno, cosseno e tangente. São chamados ângulos notáveis. Até vou colocar no card para vocês, tem até a musiquinha lá de Natal, para você montar ali a tabelinha, certo? Vocês têm que saber, essa informação não vai ser nada, tá? Então, por isso, essa é a maior dificuldade aqui. Pois bem, vamos lá. Trabalho igual a força vezes aumento cosseno de θ, que é cosseno 60, ele nos dá aqui 60 graus. Só colocar valores. Ele deu força, ele deu deslocamento. Qual o valor desse cosseno? Vamos lá. A força é 50 newtons, o deslocamento é 10 e o cosseno de 60 é meio. Ah, muito bem, Gilberta. Essa musiquinha, guarde no coração de vocês, que vocês vão usar muito, entendeu? Muito. Ah, faz a tabelinha ali no canto, canta, entendeu? Vai usar muito. Bom, 50 vezes 10 vezes meio. Vamos lá? Trabalho. Oi. Só tem uma pergunta. O cosseno de 60 seria a raiz quadrada de 3, né? Cosseno de 60? É, Eu não, é meio, né? Raiz de 3 não é, como chama? Não, é 1,7, certo? É do tangente, se não me engano. Cosseno de 60 é meio mesmo, gente. é. É meio mesmo. É que a tabelinha, como eu acho que era. Vamos ver se eu lembro como monta a tabelinha aqui, ó. 30, 45, 60, certo? Aí você tem seno, cosseno e tangente aqui embaixo. Tangente, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A tangente você faz seno dividido por cosseno, certo? Então vamos lá. Tudo isso dividido por 2, correto? Todo mundo dividido por 2. E a raiz aqui no primeiro. Olha só, tá vendo? Raiz, raiz, raiz. Raiz de 1 é 1, por isso que aqui é meio. O 45 sempre é mais fácil, gente. Raiz de 2 sobre 2, seja seno, seja cosseno. Por isso que a tangente é 1, certo? E aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, raiz de 1 sobre 2. Isso é o quê? Meio. Certo? Tem a musiquinha lá que ajuda, ou então você faz como eu falei, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo divide por 2. E raiz na parte de cima. A tangente aqui você faz como que é seno dividido por cosseno, né? Cosseno dividido por seno. Mas lembrando, na física, a tangente a gente não utiliza. É muito raro. Muito raro mesmo. A gente utilizar tangente. Tangente se utiliza mais na matemática mesmo. Certo? Então, o cosseno de fato é de 60? É meio. E aí você encontrou o valor. A dificuldade maior vai estar você lembrar desse bichinho aqui. Na hora que você está fazendo a lista, você consulta o pai Google, consulta a calculadora. Cuidado com a calculadora. A calculadora, às vezes, esse ângulo está em radianos, e aí você não encontra o valor. Acho que já ensinaram vocês, né, a colocar ali a calculadora, as unidades. Tem que estar ali o ângulo, a medida de ângulo na calculadora científica em graus, senão você pisa no tomate legal, tá? Também tem essa pegadinha, não é só porque você tem calculadora, cuidado. Se for a científica, vê se ela tá ali ângulos em graus. Se tiver em radianos, não vai dar esse número nem a pau. Muito cuidado. Por isso, recomendo já criar a tabelinha. Apareceu um ângulo notável ali, vou criar a tabelinha aqui no meu cantinho para ser feliz, tá? Já vai acostumando. Beleza, gente? Beleza, prof. Desculpa ter
Ah, eu Imagina, achei que tivesse sido diferente, mas é que me enganei. imagina, sem estresse, sem estresse. O importante é que estamos aqui para isso. Na hora do vamos ver, você já não vai errar. Isso que é importante. Beleza, gente? Tranquilo? Esclareceu melhor lá o lance de trabalho de uma força constante. Quando aparece aqui o nosso amigo ângulo, né? Quando aparece o ângulo, será sempre um ângulo notável e será o cosseno, ele vai pedir o cosseno. O mais legal é que você sabe que é o cosseno, porque a grande dificuldade, às vezes, de ângulo, eu utilizo seno, eu utilizo cosseno, ai meu Deus, não, no trabalho, sempre se tiver ângulo, será o cosseno desse ângulo, tá? E se for um ângulo notável, vocês têm que saber esse valor, certo? Aí você fala, mas professora, se fosse 45, ia ser raiz de 2 sobre 2, eu ia ter que levar? Ia ter que fazer a mesma coisa. Entendeu? Colocar ali vezes raiz de 2 sobre 2 e fazer tudo isso. Diga, Gabriele. Ô, prof, mas daí o ângulo vai ser sempre assim, 30, 45 ou 60, ou pode vir outros números? Ele sempre vai ser notável, 30, 45, 60. Se vier outro número, tipo o ângulo 58 graus, aí você fica, meu Deus, e agora? Aí ele avisa aqui para você num cantinho, seja seno de 58 tanto, cosseno de tanto, de 58 tanto valor. Se não for um ângulo notável, ele vai dizer o seno e o cosseno daquele ângulo. Cabe você ter o lance que no trabalho a gente utiliza cosseno, certo? No enunciado, então, se não for o ângulo notável, ele vai dizer o valor dos dois, seno e cosseno. Às vezes não ajuda, às vezes, nossa, mas no trabalho, o que eu usava mesmo? Aí, por isso você vai ter que lembrar, no trabalho, se tiver ângulo, vai ser cosseno daquele ângulo. Tá? Então, me avisa sim, se não for o ângulo notável, o enunciado avisa sim, tá bom? Tá bom, então. Bom, galera, mais algumas dúvidas aqui de trabalho? Podemos continuar para o nosso outro tema, potência e rendimento? Bom, já que everybody, nobody say something, então vamos então continuar nosso tema. Agora vamos para o nosso novo tema que vamos entrar, que é potência e rendimento, tá? Bom, vocês querem um break aqui de 5 minutos, 3 minutos para beber uma água, pegar um café? Vocês me dizem. Acho que sim, prof. Beleza, então, galera. Então, são 4h31, voltamos 4h35, pode ser? Pode ser. Então, eu paro aqui e vou postar os 2 vídeos diferentes. Pode ser também? Pode. Tá, que fica melhor para todo mundo. Parando aqui a gravação.